Peter Panagore jamais esqueceria o dia em que ele morreu, quando ele resolveu escalar as Montanhas Rochosas com um amigo seu. Naquele dia, eles se prepararam para ir até as montanhas, fazer uma escalada durante o dia, subir e depois retornar no mesmo dia. Eles não estavam preparados para acampar, para dormir ali à noite e nada disso. Eles simplesmente foram começar a escalar e estava um dia bonito, muito sol, estava agradável, tranquilo. E foram subindo, 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 mas de repente eles perceberam que o dia já estava se pondo, já iria terminar logo mais e eles tinham que fazer toda a descida. E rapidamente eles perceberam que o tempo mudava. Começava a vir um vento frio, um vento gelado, e eles começaram então a se apressar para começar a descer. Nessa descida, eles fizeram um erro. Amarraram a corda de uma forma que eles não conseguiam retirá-la. E estavam então presos ali no meio da montanha, entre o gelo, o vento frio e a noite que chegava. Bom, nesta situação, eles ficariam ali por horas. Passaram a noite toda acreditando piamente que jamais seriam resgatados, que jamais sairiam de lá. Não conseguiam chegar um palmo à sua frente e o frio estava literalmente congelando-os. Peter nos conta então que neste momento em que ele estava ali pendurado e que ele estava no meio, junto com a montanha, no meio do vento gelado, ele começou a sentir primeiro muito frio, que começou a dar uma dormência no corpo inteiro. Ele começou a sentir essa dormência, ele começou a se sentir cada vez mais sonolento, até que chegou numa hora em que ele começou a sentir calor. Ele começou a sentir muito calor, um calor que ele não sabia de onde vinha. E ele lembrou que este calor é um calor que acontece, que o corpo faz você sentir antes de você morrer de hipotermia, ou seja, antes de você morrer do frio absoluto, o corpo faz você ter uma sensação de uma onda de calor. E dizem que muitos alpinistas, inclusive, já morreram especificamente por causa disso, porque na hora que sentiram esse calor, começaram a tirar as roupas desesperadamente. E aí o frio acabou com eles de vez e eles não tiveram a chance de um eventual resgate chegar um pouco depois. E Peter comenta que de fato quis tirar a roupa, mas ele não conseguia. Ele não tinha força para tirar a roupa e não tinha posição. Então ele ali ficou. E que de repente ele viu tudo escurecer. Quando tudo escureceu, ele entendeu que tinha morrido. Falou, acabou, chegou a minha hora. Só que ao mesmo tempo ele olhava e pensava, mas por que eu estou pensando? Por que eu estou aqui neste escuro? Por que eu estou consciente sobre tudo isso se eu estou morto? Até que ele viu uma luz brilhante no meio do nada, e aquela luz foi se aproximando. Quando aquela luz se aproximou, num primeiro momento ele sentiu uma sensação de amor absoluto, como se ele fosse ali carregado no colo pelo cosmos. Ele se sentia uma paz, uma tranquilidade. Ele não sentia mais frio, ele não sentia mais dor, coisa nenhuma, apenas paz suprema. E foi nesse momento que ele teve a sensação também de ter mais conhecimento do que ele como Peter teria ou tinha antes. Ele começava a ter a sensação de que as respostas do universo vinham até sua cabeça. E não demorou para que ele visse abrir-se à sua frente como que uma grande tela, mas na verdade uma tela tridimensional, onde começaram a passar cenas da sua vida. Muitas cenas que ele viveu, algumas em que ele lembrava, outras que ele já não se recordava mais, mas o principal nessas cenas era o fato de que ele vivia situações e emoções que ele tinha passado, mas ele sentia neste momento tudo que a outra pessoa com a qual ele passou, com a qual ele viveu aquele momento, sentia. Ele começou a perceber quantas vezes ele magoou pessoas sem nem perceber racionalmente, sem conscientemente se dar conta de que estava magoando, mas ele sentia a mágoa da outra pessoa e sentia também coisas boas que ele fez, coisas que ele fez e que deixaram a outra pessoa feliz, alegre, adiante, esperançosa. E ele passou por isso por muito tempo, vendo todas essas imagens. Até que
de repente a luz toda que ele estava vendo, todas aquelas imagens, começou a se afastar e uma voz na sua cabeça lhe disse: Peter, não é ainda a sua hora, você vai ter que voltar. E Peter naquele momento mal entendia até o que ele estava dizendo, porque estava tudo tão bom ali, tudo tão tranquilo, mas foi quando ele começou a sentir que a luz se afastava e de repente ele voltou a se sentir de novo no corpo. Abriu os olhos e estava amanhecendo o dia. O dia estava amanhecendo e seu amigo estava batendo no rosto dele, estava tentando conversar e chorando. O amigo dele chorava e dizia: você voltou, eu não acredito. Você tinha morrido, eu tinha certeza que eu tinha te perdido e você voltou. E naquele momento, de fato, Peter voltou à vida e Peter sabia que tinha retornado à vida. E com um dia, eles totalmente exaustos, mas já podendo pelo menos ver a trilha, ver a montanha, eles começaram com outras cordas, cortaram aquela, começaram com outras cordas a descer devagarinho através das trilhas, dos caminhos, conseguiram chegar num nível da montanha onde tinham outros acampamentos e ali eles foram então resgatados. Mas essa história de Peter, tão conhecida nos casos de experiência quase morte, que são muitas vezes muito semelhantes, parecem seguir um processo, um roteiro, parecem seguir uma lógica, vem nos mostrar mais do que nunca de que não estamos sozinhos, de que mesmo no momento da morte nós somos acompanhados, que a cada segundo há uma lógica, uma organização que então vai se sucedendo no que nós chamamos de processo de morte. E que se você está no seu corpo, o seu corpo tem condições ainda de continuar vivendo, porque tem acidentes, situações em que teu corpo não tem condições, você não tem como voltar de lá. Mas quando o seu corpo físico tem ainda essas condições e o plano espiritual observa que aquilo foi um acidente, um acidente de percurso, algo que você não deveria estar passando, que você ainda tem muito o que fazer e sentir e aprender e experimentar como alma neste planeta, nesta encarnação, então eles te trazem de volta e te dão a oportunidade de continuar a sua vida. Porque a vida aqui, gente, é muito, muito, muito preciosa. Muito mais preciosa do que a gente costuma pensar, do que a gente costuma achar. Então vamos viver com vontade, vamos viver aí com determinação, fazendo o que a gente tem que fazer, tentando nos melhorar a cada dia, porque vai chegar uma hora que a nossa EQM, nossa experiência de quase morte, vai ser uma EM, vai ser uma experiência de morte. E não tem jeito, para todo mundo é assim. Mas estejamos preparados e vamos olhar para trás e falar: poxa vida, eu fiz o meu melhor com as outras pessoas, tentei magoar o mínimo possível, tentei melhorar dentro de mim, minhas virtudes, em tudo aquilo que eu pude, tentar encontrar amor dentro de mim. E eu estou voltando para casa, para a pátria espiritual, melhor do que eu cheguei. Isso que é o mais importante de tudo. E se você veio comigo até aqui, deixe o seu like, inscreva-se no canal Despertando Pessoas, seja muitíssimo bem-vindo e a gente se vê nos nossos próximos vídeos. Um forte abraço, muita luz e até já!